A história do óxido nitroso é uma história diferente, até um pouco pitoresca, vale a pena a gente contar. Em 1772, um pesquisador, o nome dele era Joseph Priestley, ele estava trabalhando com malha de ferro e quando ele descobriu dois gases. Ele tinha descoberto o oxigênio e o nitrogênio e ele não sabia para que servia. Imagine. Esse nitrogênio, que é o óxido nitroso, nessa forma que ele descobriu, ele passou um tempo ainda tentando achar utilidade para isso e muito tempo depois um cirurgião tornou popular esse gás por causa das atividades voluptuosas, por causa da alegria que as pessoas tinham quando respiravam esse gás. Então, esse cirurgião, ele começou a fazer demonstrações públicas sobre esses efeitos desse gás. Mas então, eles não se preocuparam com o efeito de tirar dor, é simplesmente o efeito daquela alegria, aquela felicidade que dava nas pessoas, e por isso ficou sendo chamado de gás hilariante, o gás do riso. Depois, numa dessas demonstrações, um outro médico chamado Quincy Colton, Gardner Quincy Colton, ele fez essa demonstração num palco e uma das pessoas que estava correndo, eufórica de respirar aquele gás, tropeçou, caiu, se machucou e continuou correndo e sangrando a perna. E uma das pessoas que estava ali nessa demonstração se chamava Horace Wells, e ele era dentista. E ele ficou assim intrigado, como é que aquela pessoa está sangrando em um corte profundo e continua com aquela euforia assim, né? E depois ele chamou então esse Dr. Colton e disse para ele: Dr. Colton, vamos ver se esse remédio, se esse gás não serve para tirar dor, porque aconteceu isso. E o Colton topou o desafio. E adivinha o que eles fizeram? Eles marcaram no outro dia, no consultório desse Dr. Horace Wells, e ele pediu que o assistente dele, Dr. Higgs, arrancasse um dente dele respirando esse gás. E percebeu que tirou o dente e não sentiu dor nenhuma. O tempo passou e ele começou a fazer então tratamentos dentários nos pacientes deles respirando esse gás. E depois, em 1845, ele chegou a Harvard, um grupo de médicos, para fazer uma demonstração, então arrancando o dente de um paciente na frente deles. O que aconteceu? O paciente gritou na hora. E os médicos chamaram ele de charlatão, ele caiu assim em depressão por causa disso. Depois o paciente contou que gritou de susto quando viu o dente, mas não gritou de dor. Mas até aí já foi. Ele foi chamado de charlatão, tentaram caçar o registro dele e ele caiu no ostracismo e ficou em depressão profunda. Isso foi em 1845. Um ano depois, um outro médico, que era dentista e que se tornou médico, descobriu o éter. E o nome dele era Morton, Dr. Morton. Dr. Morton descobriu o éter, botou dentro de um vidro chamado de éter dome, e aí respirava o éter e descobriu que tinha propriedades anestésicas, analgésicas e anestésicas. E fez uma demonstração, então, em Harvard, tirando um tumor do pescoço de um paciente, cheirando esse gás do éter. Quando ele fez isso, o paciente contou que sentiu dor, mas conseguiram fazer o procedimento e todo mundo ficou admirado com ele, e ele foi então considerado o pai da anestesia. E o Horace Wells, né, que era dentista, que foi humilhado e que caiu no ostracismo, se suicidou. Muito tempo depois foram descobrir então a verdadeira história, que o óxido nitroso tinha realmente um efeito excelente de tirar dor, e para outras pessoas então o Horace Wells passou a ser o pai da anestesia, e o que eu também considero até hoje, porque naquela época não tinha nada, e ele era pesquisador, curioso, e conseguiu achar uma técnica. Esse óxido nitroso é o mesmo que se usa até hoje. Claro que naquela época eles tiravam esse óxido puro, então ficavam
felizes, alegres, rindo, e a gente sabe que hoje isso é devido a uma sobredose. E não se usa para fins, até se usa para fins recreativos, mas não é essa a intenção. A gente tem uma aplicação, hoje no mundo, uma aplicação médica. E onde que é usado isso? É usado, por exemplo, em jogos de futebol, o jogador se machuca, ele pode entrar, ou entra o tubo, que ele pode respirar na hora já para aliviar a dor. Crianças que têm corte, precisa dar um ponto e tal, respira aquele arzinho e a criança então entra no estado de perder a ansiedade e sem sensibilidade pode fazer o tratamento. Para grávidas que têm dor de parto, pode respirar. Então, isso tudo são utilidades fora do Brasil. O Brasil não tem muito isso. Hoje no Brasil, quem mais utiliza essa técnica são os dentistas. Eles respiram pelo nariz, com uma máscara que envolve o nariz, enquanto trabalham na boca. Isso, por esse desconforto, às vezes, não é tão popular assim. Mas na medicina também se usa o gás durante as anestesias, que ele é um gás que é um coadjuvante no tratamento. Ele não serve sozinho para fazer uma anestesia na cirurgia de osso, por exemplo, uma coisa mais que precisa uma analgesia mais profunda. Mas para procedimentos ambulatoriais, né, procedimentos estéticos, feitos em clínicas, ele é autorizado pelo Conselho Federal de Odontologia e é possível fazer. Então, realmente ele agrega um valor muito grande no nosso trabalho. E para nós que estamos adquirindo então essa tecnologia, a gente está muito feliz por poder compartilhar com vocês isso e que para nós é um marco na nossa vida profissional. Uma coisa que vai mudar o jeito da gente trabalhar e eu acho que a gente vai conseguir, como a gente já está imaginando que está sendo, chegar perto daquilo que a gente acha que é o nirvana. Que é conseguir fazer um tratamento sem causar nenhum tipo de desconforto. Era isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.